Fala aí galera, tudo bem com vocês? Então, venho trazendo aqui mais uns capítulos para a gente estudar. Dessa vez eu venho trazendo os capítulos 9, 10, 11 e 12. O que nós vamos estudar aqui? As potências industriais emergentes, ou seja, países aí que nas últimas décadas vieram apresentando grande desenvolvimento industrial e econômico. Entre eles nós temos os tigres asiáticos, os novos tigres e os BRICS. Vamos começar falando pelos tigres asiáticos primeiro, que assim o seu desenvolvimento econômico já vem já de bastante tempo, não é tão atual assim, tá? Mas são países aí que já despertam como grandes potências emergentes, podendo já vem sendo falado aí por alguns economistas de até daqui a até 2050 chegarem a se apresentar como grandes potências desenvolvidas. Então vamos lá, gente. Quem são os tigres asiáticos? A partir da década de 50 e 60, alguns países do Sudeste Asiático, como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, eles acabaram recebendo maciços investimentos estrangeiros. Tá? Esses investimentos, em sua grande maioria, foram feitos pelos Estados Unidos ou pelo Japão, que em troca, né, eles queriam ali nesses países, principalmente, que eles não se aproximassem da China, da economia chinesa, e que oferecesse desconto em incentivos ou isenção fiscal e imposto, tá? E ao mesmo tempo possibilitasse para esses países uma mão de obra mais barata. Tanto que eu coloquei aqui na característica ampla oferta de mão de obra, que é o que os países ofereciam em troca desses investimentos, né? Aí os investimentos estrangeiros e subsídios governamentais. O que são subsídios? Subsídios nada mais são, gente, do que o governo ele arcar com parte da produção dessas indústrias aí, tá tranquilo? Depois também nós tivemos os novos tigres, tiveram um desenvolvimento econômico semelhante, mas os novos tigres, eles ao invés de se aproximarem de países como Estados Unidos e Japão, eles receberam maciço investimento econômico já da China. Ou seja, enquanto o Japão e Estados Unidos, né, financiavam lá os tigres asiáticos para eles não se aproximarem da China, a China, em contrapartida, reage, financia economicamente os novos tigres, né, e também acaba ganhando aí as mesmas coisas, as mesmas características que os tigres asiáticos possibilitaram lá o Japão e os Estados Unidos. Tá? Nós temos aqui também os BRICS, no qual nós aqui do Brasil fazemos parte. O Brasil faz parte dos BRICS. Tá? O que é BRICS? BRICS nada mais é do que uma cooperação entre países, onde esses países ali começaram a se debater, a se reunir anualmente, tá? E traçar metas para desenvolvimento e melhoria dentro desses países aí. BRICS, na realidade, é uma sigla em inglês onde faz referência aos seguintes países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Assim como eu falei anteriormente lá com os tigres asiáticos, novos tigres, existe aí já um debate econômico que os BRICS, que se continuarem tendo o desenvolvimento econômico que eles apresentaram nas últimas décadas, provavelmente aí até 2050, esses países dos BRICS deixarão de ser potências emergentes e passarão a ser potências aí desenvolvidas. Tá? Uma outra questão que o livro de vocês trazem é a atividade industrial no Brasil, que nada mais vai falar aí nesses capítulos, né? Como que a indústria se desenvolveu no Brasil. Assim, gente, a indústria no Brasil, no período colonial, tá? Era ali ainda, não podia se falar numa indústria, basicamente. Né? O Brasil nada mais era do que um país exportador de matéria-prima e gêneros agrícolas, tipo arroz, pau-brasil, cacau e assim vai, tá? Depois no período ali joanino, né, no segundo reinado, no, no período de Dom João VI, o Brasil ainda, mesmo com a abertura dos portos, ainda não conseguiu virar uma grande potência industrial. Existia algumas leis, alguns critérios que impossibilitavam o Brasil virar uma grande potência industrial.
até porque também não interessava o Brasil virar uma grande potência industrial para países como Portugal, Inglaterra e outros que, assim, principalmente a Inglaterra, né, que era um país industrializado já, não valia a pena você ter mais um concorrente aí no ramo da indústria. Então, para esses países, tanto Portugal, Inglaterra e outros países, é, fazia mais sentido o Brasil ainda continuar como um país exportador de matéria-prima e mão de obra barata, tá? A indústria no Brasil ela só vai começar a ganhar força no final do século XIX, com a economia do café, que é onde vai sendo construídas as primeiras ali, linhas férreas, tá? E essas linhas férreas vai possibilitando o escoamento mais rápido do produto e o produto acaba ganhando aí um mercado internacional em virtude da Primeira Guerra Mundial e começa a surgir as primeiras indústrias aí em torno desse produto, tá? Então, essa é a fase inicial, século XIX com a economia do café, aonde chega aí o trem, né, e as primeiras linhas férreas. Depois nós temos aí uma segunda fase de 1930 a 45 com Getúlio Vargas, tá? Onde ele vem com uma política totalmente industrializante, onde são construídas algumas empresas, como nós conhecemos aí a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, né, que já foi privatizada no governo do Fernando Henrique, hoje é a Vale, que já foi brasileiro, já foi uma estatal brasileira, uma das maiores mineradoras do mundo. Tá? A própria Petrobras foi construída nesse período, ou seja, Getúlio Vargas já vai ali para uma industrialização forte, já fortificando a indústria brasileira, que até então ainda era uma indústria frágil e fraca com a economia do café. Depois de 1956 a 1960, nós temos o plano de metas com Juscelino Kubitschek, aonde tem aqui o seu grande destaque no plano de metas de Juscelino Kubitschek a indústria automobilística, né? Onde ele começa aí a trazer empresas de fora, entre essas empresas, como eu falei, de maior destaque a indústria automobilística, e tinha aí esse plano de metas, um projeto desenvolvimentista, espalhando para outras áreas também, como alimentícias, educação, construção civil e por aí vai, tá? E aqui, no caso, aqui no nosso quarto exemplo, né, 1964, com o regime militar, quando os militares aí que estavam no poder incentivam maciçamente a entrada de empresas estrangeiras e isso vai se desenhar no tripé macroeconômico. O que é o tripé macroeconômico? O crescimento brasileiro nesse período ele foi basicamente de investimentos estatais, tá? Investimentos privados nacional e investimentos privados internacional. Isso é o tripé macroeconômico, ou seja, nesse momento aí o Brasil ele não só se voltou a investir na indústria com o dinheiro da iniciativa privada nacional e nem somente com o dinheiro do Estado, tá? Mas também foi incentivado maciçamente a entrada de capital privado internacional. Gente, um outro assunto aí que o livro traz, que na realidade é o último, né? É sobre o terceiro setor da economia. Aqui eu botei uma imagem para vocês observarem. A economia ela possui três setores, tá? Tem o primeiro setor que é o de pesca e matéria-prima, o segundo setor que é o industrial e o terceiro setor que é o que o livro está abordando, que nada mais é do que o setor de turismo e comércio, tá? Aí já até acabei explicando ali, tá ali, o que é o terceiro setor. Acabei explicando que é o setor de turismo e comércio. Esse setor de turismo e comércio, gente, lembrando que abrange também educação e saúde, tá? E ele vem abordando que esse setor, o terceiro setor, é o setor que mais gera, assim, ele mais vem crescendo mundialmente na geração de emprego e também mais vem crescendo no Brasil nos últimos anos na geração de emprego. Só que esse terceiro setor, enquanto no mundo ele vem ganhando muita força, inclusive na área de turismo e transporte, no Brasil é uma área aí que ele vem perdendo força, principalmente a área de turismo, tá? Em virtude da violência e outra questão também que ele vem perdendo muito turista, além da questão da violência, são os nossos transportes públicos, que cada vez mais precários, e isso daí vem afastando também muito turista. Então, o livro ele vem falando ali essa importância do terceiro setor, como ele vem crescendo mundialmente, vem gerando muito emprego, tá?
e alguns problemas que esse terceiro setor enfrenta para se desenvolver aqui no Brasil e continuar crescendo, que é a questão da violência e a precariedade dos nossos transportes. Show? Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. É, assim, apesar de ser vários capítulos, né, que nós vimos aqui, são capítulos tranquilos. Tentei diminuir bem para vocês, passar de forma bem resumida. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aí, galera. Aquele abração a todos.